diferença. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Semana passada você estava aqui e nós estamos aí envolvidos como igreja numa campanha de 31 dias de culto e oração pela família. E na semana passada nós trabalhamos juntos aqui um tema importante, interessante, que é a questão do mundo perfeito que Deus deu para nós, um mundo perfeito que Ele nos deu à disposição, quando criou a humanidade, quando criou todas as coisas. Infelizmente, esse mundo perfeito, ele deixou de existir com o advento do pecado. E agora então, nós vamos observar como o plano, o propósito de Deus foi acontecendo depois desse episódio, ou seja, depois que o mundo então acaba ruindo espiritualmente falando e até materialmente falando, agora então Deus, Ele coloca o plano dele em ação, e o plano dele vai envolver, você vai perceber comigo hoje, que o plano de Jesus, o plano de Deus vai envolver famílias. E aí em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já existe aqui uma ideia que eu quero partilhar com vocês, a ideia de que Deus vai começar a usar as famílias para trazer de novo, ou nos dar novamente, aquele mundo perfeito que Ele deu na criação. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler aqui o 14 e o 15, para que você compreenda o que está escrito e a implicação do que está escrito, até nos dias de hoje, porque existem implicações até mesmo nos dias de hoje, com relação àquilo que foi dito já lá no início da criação, logo depois da queda do homem e da mulher. Você vai perceber que essa narrativa de Gênesis, ela faz parte do, entre aspas, do castigo, né? Da punição em função do pecado. E você vai descobrir aqui alguns fatos, ou pelo menos um fato muito importante, muito interessante. Diz assim a palavra de Deus: então, o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se você observar de uma forma atenta nesse texto, você vai observar aqui uma boa notícia. Embora o texto é um texto que vai deixar claro aqui a questão da sentença que Deus dá à serpente, nesta sentença está aqui narrado um fato muito interessante, e o fato diz respeito a estas palavras aqui, ó: porém, inimizade entre você, ou seja, você serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente dela, ou seja, o descendente da mulher, este lhe ferirá a cabeça. Quem fere alguém na cabeça, mata. E você, serpente, lhe ferirá apenas o calcanhar. E existe aqui já uma alusão clássica à figura de Cristo, porque Cristo, Ele vai ser o descendente lá no futuro da mulher, Ele vai ser o descendente de Eva, e a Bíblia vai dizer que este Cristo, o descendente da mulher, Ele vai pisar na cabeça da serpente, Ele vai aniquilar a serpente, Ele vai acabar com qualquer possibilidade de erro no futuro. É isso que está aqui numa linguagem profética estabelecido já em Gênesis, para você perceber como o plano de Deus, ele já existe lá no início, no cerne, né, da criação do homem e da mulher. E é lógico que Deus, Ele vai usar a família, ou seja, Ele vai usar as famílias, porque não tem como eu pensar em descendente se eu não enxergar uma família. Precisa existir uma família para haver um descendente, certo? Então eu já
obviamente aqui, Adão e Eva estão envolvidos nesse processo. Porque Adão e Eva, eles começam o plano de resgate daquele mundo lindo e maravilhoso que eu preguei para vocês no domingo passado aqui. A família de Adão e Eva, ela já está inserida no start, né, desse plano e desse propósito de Deus de trazer um mundo perfeito de novo para toda a humanidade. E o texto vai dizer de uma forma clara que Jesus, ou seja, o descendente da mulher, que é lógico que neste texto não está dizendo a respeito da figura de Cristo no sentido literal, não está escrito ali Jesus, mas com a progressividade das informações bíblicas, nós vamos percebendo que este descendente que pisaria a cabeça da serpente, é claro que vai ser Jesus no momento oportuno, quando ele chega na história, e Deus então vai através de Jesus, ele vai realinhar todas as coisas, ele vai reverter o poder do pecado, ele vai anular o poder e os efeitos do pecado na humanidade, dando para a gente, num primeiro momento, hoje, quando nós estamos vivendo hoje, a possibilidade de não mais pecarmos, e num futuro muito breve, né, lógico que o futuro dentro da cronologia de Deus, um mundo perfeito, exatamente, restabelecido exatamente aos moldes daquele mundo que Deus havia criado e colocado Adão e Eva. Eu quero destacar aqui hoje para vocês entenderem, já que nós estamos no mês de maio, que é o mês da família, para vocês entenderem como Deus usa as famílias. Como Deus, no plano restaurador dele, ele usa as famílias. E eu quero hoje só fazer destaque a 3 dessas famílias. Nós poderíamos pegar desde Adão e caminharmos família por família e mostrando para você que essa progressividade de acontecimentos, que na verdade, se você for olhar os princípios, eles vão sempre acontecer em todas as famílias. Os princípios que eu vou mostrar para você hoje, eles vão sempre acontecendo em todas as famílias. No entanto, é claro, a gente não tem tempo para ficar esmiuçando todas as famílias da Bíblia, então eu vou pegar 3 períodos da história. Eu vou pegar um momento em que Deus resolve começar tudo de novo e Ele vai usar uma família. É importante que você entenda que quando Deus quer recomeçar ali com a família de Noé, Deus quer trazer uma nova oportunidade. E aí então Ele usa uma família. Depois Ele vai usar uma outra família, que é a família de Abraão. E com esta família Ele vai dar progressividade ao seu plano de salvação, ao seu plano de trazer um mundo perfeito para a humanidade. E depois, de uma forma mais pontuada na figura de Cristo, eu quero também trazer para você as características da família de José e de Maria. E você vai perceber uma coisa, todas elas, as 3, elas vão viver uma sequência de características muito semelhantes. E com base nisso eu vou dizer para você ao final dessa mensagem, que Deus, Ele continua usando famílias. O plano de Deus envolve as famílias. E aí eu quero, chegando ao final dessa mensagem, eu quero levar você a compreender que a sua família, nesse processo, ela não é nada diferente destas famílias que nós vamos ver aqui. E que da mesma forma com que Deus usou estas famílias que vão servir de base para nós hoje, Deus quer usar a sua. Então a gente vai aqui enxergar como destaque essas 3 famílias e nós vamos observar aqui algumas qualidades destas 3 famílias, tá ok? Então a primeira qualidade que eu enxergo nas 3 famílias, e eu vou trazer alguns versos aqui, você vai concordar comigo à luz da palavra de Deus. Essas 3 famílias foram famílias que viveram pela fé. Foram famílias que confiaram em Deus de uma maneira extrema, tendo muitos questionamentos na sua mente e pouquíssimas respostas. Eu quero que você perceba isso. Vamos caminhar de uma maneira muito rápida, breve, pegando apenas um versículo de cada uma dessas famílias. Vamos olhar para Noé. Um detalhe
na vida de Noé aqui, para a gente pensar um pouquinho, para você perceber como Noé e sua família precisaram viver pela fé. Diz a palavra, Gênesis capítulo 6, verso 17. Deus disse, eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Bom, essa é a palavra de Deus para um homem chamado Noé. Você conhece a história, você sabe que Noé vai envolver a sua família nesse projeto. Mas, meu querido, é interessante a gente perceber e entrar um pouquinho na vida de Noé, para ver como este homem teve que ser um homem de muita fé. Como essa família que ficou envolvida nesse processo, precisou de estar vivendo a sua vida dia após dia com muita fé. Falar de dilúvio é falar de fim de mundo, não é mesmo? Falar de dilúvio é falar de fim de mundo. Pensa bem, imagina você a cena, um homem começa a andar no meio da nossa cidade e ele começa a dizer para as pessoas que ele está construindo um barco, um grande barco. E ele começa a dizer para as pessoas que Deus vai acabar com a humanidade. Qual era a imagem que você teria de uma figura dessa natureza? E aí pensa na pessoa de Noé. O fato dele viver a vida, ou uma boa parte da vida, talvez mais de 10% da sua vida, construindo uma arca, na base da fé. E essa família foi envolvida nesse processo. Eles precisaram ter muita fé para anunciarem através das suas atitudes, através daquilo que eles estavam construindo, que o fim do mundo chegaria. Qualquer pessoa que saísse pregando no meio da cidade hoje, dizendo que daqui a algum tempo o mundo vai acabar, talvez até nós crentes olharíamos para eles com maus olhos. Porque a gente ia ter até respaldo bíblico, dizendo assim, não, o evangelho não chegou a toda a terra ainda, e não sei o quê, a gente ia julgar de alguma forma. Esse homem viveu na base da fé, a família dele viveu na base da fé, e uma fé extraordinária. Mas não foi só a família de Noé que vivenciou fé. A família de Abraão, ela também vivenciou fé de uma maneira diferente. Gênesis capítulo 12, a história está seguindo. Os versos 1 até o 3 diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e você será uma bênção, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão não tinha nem ideia do que Deus estava querendo dizer para ele, quando ele disse, Abraão, através de você, todos os povos da terra serão abençoados. Hoje a sua família, o fato de você ter chego ao conhecimento da graça de Deus, foi porque este homem aqui, ele teve fé o suficiente para sair da sua casa, deixar sua parentela e ir para um lugar que nem mesmo ele sabia. Um homem que teve que viver pela fé, do início ao final da sua jornada. Teve que viver com muita fé no coração e na alma. E a última família que eu quero usar como base para você aqui, é a família de José. A família de José e de Maria. O texto diz o seguinte: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Uma sociedade na qual José estava inserido, uma situação dessa aqui, olha, o anjo, por mais que tenha sido um anjo que fala para ele em sonho, ou melhor, o sonho que ele acaba tendo, e nesse sonho ele acaba ouvindo a voz de Deus, no sentido de dizer, não, José, não tenha medo de tomar Maria, porque Maria veio com um papo para ele, Maria está noiva, e de repente chega para ele um dia e fala assim, olha, o anjo apareceu para mim e disse que eu estou grávida.
E eu fico imaginando José, naquele momento da história, vivendo no meio do povo judeu daquela época, que sabia muito bem das implicações do que era uma noiva estar grávida. E ele, José, sabendo muito bem que o filho não era dele. E aí então vem Deus no processo dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito. Irmão, para José se submeter a essa situação, ele tinha que ter uma fé muito grande no coração. Ele tinha que saber que aquilo de fato era algo divino na vida dele e na vida da sua família. Não foi tão simples assim. Aliás, não foi tão simples assim nem para Maria. Nem para Maria absorver essa ideia. O texto que narra, a narrativa de Lucas, que fala sobre o impacto em Maria desse processo, ele diz o seguinte: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? É mais um ato de extrema fé para uma pessoa que, por mais que está tendo ali agora um contato com o sobrenatural, é um ato de extrema fé acreditar nesse processo, acreditar nessa palavra. Tem tanta informação acerca de Jesus aqui. Você percebeu que o texto vai dizer que o filho do ventre de Maria, e a qual ela mesma sabia que não tinha tido nenhum tipo de relacionamento sexual com ninguém, e daí alguém vem, por mais que seja sobrenatural, por mais que seja um anjo, dizendo: você está grávida. E ela fala: eu sei que eu não posso estar grávida. E ele não para aí, ele vai falar: olha, o que está no seu ventre é algo vindo de Deus, procede do Espírito Santo do Senhor. E aí ele vai dizer que este filho, ele será um rei, um rei. E aí ainda no final vai dizer assim, que o reinado deste rei nunca terá fim. Tem um monte de coisas aí que racionalmente é incoerente. Como que um reinado não vai ter fim? Como que na cabeça de um ser humano que vive num esquema, ou pelo menos enxergou a monarquia dentro do seu processo de civilidade, de povo, viveu o processo de monarquia, sabia do que se tratava a questão de rei, e daí sabia muito bem que os reis chegavam, eles reinavam, eles morriam e vinha outro. E aí o anjo vai dizer para ela que o reino do filho dela é um reino que não vai ter fim. É muita informação para um ser humano comum captar. E por que eu estou trazendo essas minúcias para você? Para você perceber que as famílias que Deus usou e as famílias que Deus ainda usa são famílias que têm e vivem na base da fé. Porque Deus, Ele traz propostas para as famílias que Ele usa, e às vezes algumas coisas que Deus coloca para nós como família, são coisas difíceis de serem assimiladas, difíceis de nós olharmos para elas e enxergarmos sentido. Eu quero dizer para você que Deus, Ele se revela àqueles que têm um coração propensos a Ele. Deus foi buscar Noé para continuar a sua obra, o seu plano de salvação da humanidade. Deus depois vai buscar Abraão para dar prosseguimento, porque de Abraão vem o povo de Israel, e do povo de Israel vai vir a figura de Cristo. Você está enxergando Deus trabalhando durante as gerações, e agora Ele vai trazer a figura de Cristo, e Ele vai usar mais uma vez uma família. Ele vai usar uma família simples, no meio de uma cidade simples, de um vilarejo, mas essas famílias, todas essas famílias, todos esses seres humanos envolvidos nesse processo, todos eles têm um coração propenso a Deus.
E quando Deus fala, por mais que pareça ser um absurdo, algo irracional, algo fora do contexto realístico da vida, essas pessoas se entregam, irmãos. Elas se entregam a esse propósito, elas se entregam a esse plano, elas vão viver na base da incerteza. Por quê? Porque elas vivem na base da fé. Deus usa famílias, mas usa famílias que vivem pela fé. Segunda coisa, Deus usa famílias dispostas a fazer a vontade de Deus. Por que que eu coloco aqui um grifo em dispostas a fazer? Porque existem milhares de famílias, talvez seja até a sua família, o seu caso, de famílias que sabem o que é a vontade de Deus. Que já ouviram o que é a vontade de Deus. Já sabem o que é a vontade de Deus. Mas existem pouquíssimas famílias que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Tem uma diferença muito grande. E Deus vai usar essas 3 famílias mais uma vez. Só que quando Deus usa as famílias, quando Deus usa as pessoas, tem sempre 2 lados. Tem um lado que eu vou chamar de lado que não é tão fácil assim, é um lado negativo de se fazer a vontade de Deus. E tem o lado positivo de se fazer a vontade de Deus. E todos aqueles que se lançam pela fé para fazer a vontade de Deus vão vivenciar esses 2 momentos, eles vão se alternar na vida das pessoas. Momentos bons, momentos difíceis. Eu quero aqui destacar alguns momentos difíceis. Vamos olhar mais uma vez, já que as 3 famílias, as características das 3 famílias, elas sempre vão emergir. Então vamos olhar para a família de Noé. Como eu já fiz aqui uma alusão agora há pouco, para Noé não foi muito simples fazer a vontade de Deus. O lado negativo foi que às vezes a vontade de Deus, ela vai contra o bom senso, ela vai contra a razão, porque o que Noé viveu na vida foi exatamente isso. Deus chama ele para fazer algo que era fora da razão, algo que ia contra o bom senso. Tem algumas coisas que às vezes não fazem sentido, irmão. E com Noé era assim. Pensa bem, Noé ele começa a construir um barco. E aonde Noé mora? A gente tem a ideia de que Noé ele está mais ou menos ali no Oriente Médio. E todo mundo sabe, a gente não sabe exatamente o lugarzinho, tal, mas todo mundo sabe aqui que o Oriente Médio, ele é um lugar onde não acontece, geralmente, ou pelo menos de uma forma natural, não acontecem grandes enchentes e inundações. Aliás, nem acontecem grandes chuvas ali no Oriente Médio, pela característica geográfica da região. E aí, nesse contexto sociológico, surge uma figura dizendo que Deus vai destruir a humanidade. De que jeito? Na base do dilúvio. Aí, meu irmão, é meio difícil, porque o cara, ele vai ter que fazer a vontade de Deus, mas ele vai se colocar numa situação muito difícil. Porque as pessoas vão rotular ele. As pessoas vão chamar esse homem do quê? De um cara certinho da cabeça? Não. Esse cara, ele vive num ambiente quase desértico. E agora ele está dizendo em nome de Deus que o mundo vai acabar. E que o mundo vai acabar com água. Então, ou seja, não é uma situação tão simples assim, irmão. Vamos pegar a situação por exemplo, de Abraão, que é uma outra situação que, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê lá e fala assim, Deus falou com Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, deixa seu pai e sua mãe, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí o cara pega, eu sempre brinco, né, que naquela época não era que nem hoje, que tinha um monte de estrada, não era assim. Naquela época tinha praticamente um caminho só, um caminho. Então ele sai de Ur, e o caminho de Ur vai dar em Harã. E lá em Harã, só tinha 2 possibilidades, ou voltar para Ur, ou continuar a jornada. E aí, quando Deus fala com ele lá em Harã, Deus deixa a terra dos seus pais, deixa a sua casa, e vai para um lugar
Vai para onde? Qual era o destino? Qual era o CEP? Eu vou para onde, Deus? Deus fala assim para ele, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem direciona ele de uma maneira clara, ele não fala assim, ó, vai para o Egito. Porque o Egito as pessoas conheciam, sabiam onde era. Vá para as bandas do mar Mediterrâneo, as pessoas saberiam onde era. Não, mas Deus não trabalhou desse jeito com Abraão. E Deus falou para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. É base da fé, mas tem um lado negativo? Tem, eu vou para onde? Eu fico pensando, pobre de Abraão, se tivesse várias ramificações, né, partindo de Harã. Mas não tinha, graças a Deus. Então ele fez um cálculo muito certo. Ele falou assim, eu estou aqui em Harã, eu vim de Ur. A estrada começa lá, veio para cá. Daqui, ou eu vou para lá, ou eu volto para Ur. Então para Ur não deve ser. Então eu devo seguir esse caminho para cá. E foi exatamente isso que ele fez. Se tivesse 3 caminhos, ele ia estar numa roubada. Porque ele nem saberia para onde ir, porque Deus não foi específico para ele. E outra coisa que o texto fala para Abraão, é uma coisa também que deixa ele numa situação difícil. Porque Deus fala para ele assim, eu vou fazer de você uma grande descendência, uma grande nação. Através da sua descendência, Abraão, você vai abençoar todas as nações do mundo. E aí eu fico olhando e pensando assim, e Abraão sabia muito bem, porque ele não era burro nem nada. E ele falou assim, mas espera aí, como que eu vou ser uma grande nação, se nem filho eu tenho? Aliás, será que esse Deus sabe que a minha mulher é estéril? Será que ele sabe disso? Aí pensa comigo. Aí Abraão no outro dia, porque se Deus fala com você hoje, amanhã você vai fazer o quê? Você vai ficar quietinho? Olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo e Ele falou isso, isso e aquilo. Olha, eu vou ser o pai de uma grande nação. E através da minha vida, através da minha família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele vai compartilhar isso com alguém. Eu não sei se ele compartilhou, mas eu imagino que sim. E se ele compartilhou, meu querido, as pessoas talvez trataram ele com educação ali, frente a frente, mas depois elas viraram as costas, voltaram para suas tendas e começaram a rir. Porque começaram a pensar de uma maneira muito semelhante com o que aconteceu com Noé. As pessoas rotularam Noé porque ele deveria ser louco. E agora as pessoas vão rotular Abraão porque ele também deve ser louco. Porque afinal de contas, como é que pode alguém dizer que vai ser uma grande nação, sendo que todo mundo aqui sabe que Sara é estéril? Então tem um lado negativo de você fazer a vontade de Deus. Com a família de José e Maria não é nada diferente. Gravidez no espírito? Que negócio é esse? Que negócio é esse? A Maria já poderia pensar assim. José pensou assim. E eu fico imaginando a Maria contando para o pai e para a mãe dela. Para o pai e para a mãe dela. Que agora eu estou grávida, fora do casamento eu estou grávida. E eu estou grávida do Espírito Santo de Deus. E o meu filho será rei. E o meu filho, além de ser rei, o reinado dele nunca vai ter fim. Foi isso que o anjo disse. Como que as pessoas trataram Maria? Esse é o lado negativo, querido, de você estar disposto a fazer a vontade de Deus. Quando a gente está... É por isso que tem pouquíssimas pessoas no mundo que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, às vezes, ela coloca a gente numa saia justa. Ela vai denegrir a imagem. Ela vai manchar a nossa imagem. Vai manchar a nossa reputação. Você acha que a gente é meio diferente? Você acha que a gente é meio diferente desses caras aí? Você acha que a gente é diferente de Noé? Você também não prega o fim do mundo, querido? Hã? Ou você não se deu conta disso ainda? Não se deu conta que você é tão louco quanto ele? Hã? Nós somos loucos, porque nós somos pregadores do fim do mundo. O Evangelho fala sobre o fim dos tempos. Jesus fala sobre o fim dos tempos. Como que as pessoas lá fora enxergam a gente?
Você acha que eles olham para a gente com bons olhos? Não. Porque nós acreditamos, no fim do mundo, nós somos muito parecidos com Noé. Nós acreditamos em ressurreição dos mortos. Isso é coisa de gente sã, racionalmente falando? É? Não é. Eu não sei se você já se deu conta, mas nós somos pregadores da ressurreição. Quando o apóstolo Paulo, que era um cara muito culto, intelectual, ele falava com as pessoas ouviam, porque provavelmente ele era um cara eloquente, ele era um cara que a oratória dele conduzia o público, e as pessoas ouviam ele, talvez até com um certo gosto, mas quando Paulo abria a boca para falar de ressurreição, as pessoas inteligentes da época, os gregos, falaram para ele o quê? Olha, quanto a esse negócio aí de ressurreição, outro dia a gente conversa, tá bom? Foi isso que eles falaram. As pessoas taxaram o apóstolo Paulo de maluco, quando ele falou de ressurreição. Quando Paulo está diante dos governantes e ele chega para Festo e fala das coisas concernentes ao Evangelho, fala de Cristo e fala da esperança do coração dele, de ter a ressurreição da sua vida, a ressurreição das pessoas. Ou seja, quando ele prega acerca do Evangelho nu e cru, Festo também diz para ele: Paulo, o que você está achando? Você está achando que com umas palavrinhas meio sei lá, siliconada aí, você está pensando que você vai me seduzir para que eu também me torne cristão? Você acha que eu vou acreditar nessas baboseiras que você está falando? Ou seja, fazer a vontade de Deus na nossa vida tem um lado negativo, porque nós também somos taxados, somos rotulados. E se você é um cristão autêntico, você pode ter certeza que você está sendo rotulado. Se você é um adolescente cristão autêntico, seus amigos vão olhar para você e falar que você é um trouxa, porque você não vive os prazeres da vida. Se você é um profissional autêntico, seus colegas de trabalho vão dizer que você é um boboca, porque você deixa de ganhar dinheiro por causa dos princípios que você tem na cabeça, os valores éticos cristãos, morais que existem dentro da sua cabeça, que na cabeça deles não vale nada, que só atrasa a sua vida, que você só deixa de viver o lado bom da vida, porque você escolheu ser ético, moralmente falando, uma pessoa melhor. Se você pensa que as pessoas não taxam você, você está redondamente enganada ou enganado. Meu irmão, fazer a vontade de Deus tem um preço, e esse é o lado negativo. Mas glórias ao Senhor, que também tem um lado positivo. Tem vários lados positivos, mas eu vou destacar um de cada família aqui. Vamos olhar para Noé. Noé, ele trabalhou provavelmente, perto de 100 anos para construir a arca. 100 anos. E a Bíblia diz que a sua família trabalhou com ele. Que os seus filhos ajudaram ele. O que essa célula familiar viveu foi algo fantástico. Eles viveram juntos. Então, tem aí o lado positivo. Uma união familiar, porque era eles contra o resto do mundo, irmão. Quem foi que aceitou a pregação de Noé? Quem foi que entrou na arca junto com Noé? Você acha que enquanto Noé estava construindo, durante 100 anos, as pessoas não perguntavam para ele? E ele não dizia: olha, vai vir um dilúvio, vai vir uma grande chuva, e eu estou construindo isso aqui porque Deus mandou. E quem estiver dentro da arca vai estar vivo. Quem estiver fora vai morrer. Quem foi que se entregou a essa mensagem? Só a sua própria família. Então foi a família de Noé contra tudo e contra todos. Porque ninguém aceitou essa mensagem. A família, ela trabalhou junto. A família sofreu junto. A família foi rotulada junto. Eu fico imaginando os pobres dos filhos de Noé,
eu não sei a idade exata deles na ocasião da construção da arca, eu não sei. Mas eu imagino que talvez o caçula tenha sofrido demais. Porque talvez ele não entendeu muito bem aquele negócio, mas ele foi com o pai. E certamente ele levou chumbo de lá para cá, ou seja, dos amigos de lá para cá, dizendo: seu pai é maluco, seu pai é doido, e você também é maluco, porque você está lá ajudando seu pai. Eles sofreram, foram rotulados, foi muita injúria, foi discriminação, só que eles se apoiaram uns aos outros, irmãos. Isso aí é inegável, porque eles construíram a arca junto. Mas também tem o lado, que eu vou chamar de lado positivo. O lado positivo de você fazer a vontade de Deus é que começa a aparecer no decorrer da sua história, quando você entra no processo para fazer a vontade de Deus na sua vida, no decorrer da sua história, lembra que eu disse que Deus usa famílias de fé, porque elas entram no processo com muitos questionamentos, mas sem respostas, sem respostas. E agora, durante o processo, o lado positivo da coisa vai me dizer que durante o processo, aqueles questionamentos do início, eles vão começando a serem respondidos. E as coisas vão começando a acontecer, e gradativamente isso vai acontecer. Agora, isso vai acontecer quando? No decorrer do percurso, irmão. E aí que eu quero que você entenda, porque o decorrer do percurso, de verdade mesmo, ele vai revelar para a gente e vai provar de uma maneira gradativa que nós estávamos no centro da vontade de Deus. Eu fico imaginando que as coisas começavam a fazer sentido, mas não no início, no meio, quando eles já estavam envolvidos. Olha aí, vamos olhar para Noé. Noé, quando Deus chega para ele e fala assim: você tem que construir uma arca. E você viu o tamanho do projeto para um homem, na condição que ele tinha no momento, na geração dele, com os parcos recursos que ele tinha para construir uma arca de 300 metros, com 3 andares, irmão. O projeto de engenharia ali era fantástico, era grande, e de repente ele, talvez no início ele até duvidou que ele fosse capaz de construir aquele negócio, quanto mais de esperar um dilúvio. Talvez na cabeça dele, ele olharia para aquela situação e falaria assim: como é que eu vou conseguir construir esse negócio? Mesmo que não chover, mesmo que não acontecer nada, como que eu vou fazer esse negócio? Agora, no decorrer do percurso, Noé vai começando a ver a arca tomando forma. Vai demorar tempo, 100 anos de trabalho aproximadamente, mas vai chegar um momento que ele vai ver, as bases estão prontas, daqui a pouco metade da arca está levantada, daqui a pouco ele está terminando a arca. Eu fico imaginando, ele olhando aquele negócio acontecer de uma forma gradativa, tudo começava a fazer sentido. Aí um belo dia, que também já falei para vocês sobre isso aqui, da dificuldade que era para ele entender como que os animais iriam vir para a arca. Porque uma coisa é construir a arca, meu querido, a outra coisa é você colocar 14 leões dentro da arca. Porque era isso que ele tinha que fazer com os leões. 7 casais de cada animal dentro da arca. 14 leões dentro da arca. Como é que eu vou colocar esses gatinhos aqui dentro? Hã? Você acha que Noé não pensou nesse negócio? Eu pensaria. Se Deus tivesse falado para mim: construa uma arca, põe os animais ali dentro, porque vai vir um dilúvio. E aí, quando ele percebe que ele não vai precisar fazer nada, os animais vêm sozinhos, por conta própria, e vêm mansos, e entram dentro da arca. Afinal de contas, irmãos, foi o Deus Criador do universo que disse para eles: entrem. E eles entraram. Mas eu fico imaginando que Noé quebrou a cabeça durante muito tempo em como que ele iria fazer esse negócio. E aí os questionamentos, eles vão caindo.
A arca vai sendo levantada, os animais começam a chegar, os animais entram dentro da arca, nenhum dos animais quer comer o outro lá dentro. E aí o que acontece? Eu fico imaginando, querido, quando Noé começa a sentir os primeiros pingos da chuva, e Deus fala para ele, entra, porque a coisa vai acontecer. Respostas aos questionamentos que outrora estavam lá na mente. Noé passou por isso? Você acha que Abraão não passou por isso? Abraão, que escuta de Deus, você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão coça a cabeça e fala, mas eu nem tenho filho, minha mulher já é velha, eu sei muito bem que nós não vamos ter filhos mais, minha mulher já é muito velha, isso não pode acontecer. Deus usa famílias com fé, famílias que estão dispostas a fazer, e estas famílias, no decorrer do percurso da história das suas vidas, elas vão começar a ter os seus questionamentos, as respostas vão acontecer, eles vão sendo dirimidos no percurso, irmão, mas é só no percurso. Deus não dá a resposta antecipada, não. Deus não diz assim, Noé, o negócio é o seguinte, pode ficar tranquilo que eu mesmo vou colocar os animais lá dentro. Noé, fica tranquilo que a sua família vai te ajudar. Noé, vou te dizer um negócio, ninguém vai acreditar em você, mas fica firme, vai fazer a minha vontade aí, esquece, a chuva vai chegar, Noé, eu vou falar para você o dia, é o dia tal, do mês tal e tal, do ano tal. Você vai construir a arca 100 anos, Deus não fala nada disso, Ele só fala construa. Ele só fala, coloque os animais dentro, um dia vai chover. Deus usa famílias que têm fé e que entram no processo. E aguardam a glória de Deus acontecer. Eu fico imaginando Abraão, quando Abraão pega Isaque no colo, com 100 anos de idade. Ele pega o seu filho no colo, e os questionamentos que ele tinha lá atrás, começam a ser derrubados, porque ele pega o seu filho, e aí tudo muda. Eu fico imaginando a Maria, e é por isso que eu coloquei essa figura aí para você, porque aquela Maria que um dia disse, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, mas aí ela volta para casa, e ela fica naquela angústia, o anjo diz que eu estou grávida, e eu fico imaginando que as respostas elas vão sendo dirimidas, e eu fico imaginando como Maria ficou feliz, quando ela percebeu que a sua barriga começou a crescer. Ela sabe muito bem, que ela não se deitou com homem nenhum. Ela sabe muito bem, que se existe alguma coisa crescendo dentro da barriga dela, é fruto do Espírito Santo do Senhor, porque ela sabe muito bem que ela é virgem. E aí, os questionamentos vão começando a ruir, as respostas vão chegando, mas as respostas vão chegando quando? Só durante o percurso. Deus usa famílias de fé, e Deus usa famílias que estão dispostas a fazer, sem duvidar, aguardando que as coisas vão acontecer. Meu querido, ainda olhando para Maria, de repente, o filho nasce numa manjedoura, e daqui a pouco aparece alguns homens, que a Bíblia vai chamar magos do Oriente, que aparecem e batem na porta dos dois, e falam assim, o que vocês vieram fazer aqui? Nós vimos a estrela do rei de Israel, e nós viemos adorá-lo. Eu fico pensando em Maria, observando lá atrás, quando o anjo havia falado para ela, ele será rei de Israel. Porque até então é só o filho, e já é um grande milagre, é claro, mas o filho que sai do seu ventre, e sai do seu ventre de uma forma com que ela nunca tivesse tido um relacionamento sexual, mas agora alguém de fora, que nunca conheceu eles, e que eles também nunca conheceram, batem na porta deles, e dizem, nós viemos adorar o rei dos judeus. Onde está ele? Respostas sendo colocadas para aquela família, e os questionamentos vão caindo. Aí um dia, Maria e José vão até o templo, e eles vão ali
consagrar Jesus no templo no 8º dia de vida, como era costume dos judeus. Eles iam fazer um ritual, que era um ritual que todo menino judeu certamente passava. E de repente, chega um sacerdote chamado Simeão, pega o menino no colo e fala assim: Senhor, eu já posso morrer, porque agora eu já vi a salvação do meu povo. Quem foi que falou isso para Simeão? Você fica imaginando comigo o que está passando na cabeça e no coração de Maria e de José, quando eles escutam essas coisas. E aí, meu querido, um dia eles estão numa festa de casamento, e de repente falta vinho, e de repente Maria olha para o filho e fala assim: escuta, você não podia dar uma força aí para eles? E aí Jesus fala: não, acho que não está na hora ainda. Ah, vai, por favor, ajuda o povo aí. Ah, tá bom, mãe. E ele vai lá e transforma a água em vinho, irmão, de alta qualidade. E aí eu fico imaginando os questionamentos do coração de Maria e de José, que agora vem o seu filho com poderes sobrenaturais. Poderes sobrenaturais. E a cada cura que o tempo vai passando, e a cada cura que Jesus vai empenhando, cada milagre que ele vai fazendo, o coração de Maria e de José deve estar estremecido, lembrando daquilo que o anjo havia dito, daquilo que José experimentou em sonho da parte de Deus, irmãos. Mas, o que fica aqui? Essa narrativa que eu estou colocando para você, traz para mim e para você, que é só o decorrer do percurso que tira as dúvidas da nossa alma. Só o decorrer do percurso. Porque se você quer ver a glória de Deus, você tem que ter fé e você tem que dar os passos. Sem respostas. Sem respostas. É por isso, querido, que tem tanto crente que sabe a vontade de Deus, sabe o que tem que fazer, ele sabe, decora o que tem que fazer, ele cita os versos da Bíblia sobre as coisas que tem que fazer, mas ele não tem coragem de fazer. E por que não tem coragem de fazer? Porque não existe respostas no início, quando Deus diz: faça isso. Ele promete coisas, ele diz que vai acontecer, mas você só vê a coisa acontecendo mesmo no decorrer do percurso. A terceira coisa que eu enxergo na vida dessas pessoas, à luz do grande propósito de Deus, não se esqueça da base de tudo que eu estou falando. Deus criou a humanidade, nos deu um mundo perfeito, o homem estraga esse mundo perfeito, Deus promete restaurar este mundo perfeito, e aí Deus começa a usar famílias, para que este processo aconteça. E agora, eu vou dizer para você, Deus usa famílias que têm fé, Deus usa famílias que dão os passos em direção, ou seja, eles pagam o preço, eles fazem a vontade de Deus, eles não só sabem a vontade de Deus, mas eles fazem a vontade de Deus, e aí Deus usa famílias que são resilientes, ou seja, famílias que não desistem, que não retrocedem diante do enfrentamento das dificuldades inerentes ao plano divino, porque não vai ser fácil. Você acha que foi fácil para Noé? Não foi. Você acha que foi fácil para Abraão? Não foi. Você acha que foi fácil para Maria e José? Não foi. Mas todas essas 3 famílias estavam envolvidas no grande propósito, no grande projeto de Deus, para trazer de volta um mundo perfeito para nós. E você acha que com a sua família é diferente? Nunca vai ser fácil fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Nunca. Se você pensa que é, eu já vou dizer para você, não é. Aliás, quantos de nós aqui já não pensamos em desistir da trajetória cristã? Quem daqui nunca pensou em abandonar o reino? Quem daqui nunca falou para si mesmo: ah não, essa vida de cristão, essa vida de seguidor de Jesus é muito difícil. Não é tão simples quanto eu pensava. Aliás, eu imaginava que quando eu viesse para Jesus, minha vida ia ficar uma maravilha, que eu ia ganhar todas as coisas, que era só fazer uma oração e as coisas vinham, porque era isso que falavam para mim. Olha, você vai lá, você ora e Deus te atende.
Ah, você vai ver como que aquele povo na igreja é um povo bom. Ninguém se intromete na sua vida. Ninguém acaba falando mal de você. É todo mundo um amor de pessoa. Você vai descobrir que enquanto o mundo é mundo, nós continuamos imperfeitos ainda, lutando contra a nossa propensão natural ao pecado. E vamos um dia ou outro magoar o nosso irmão. Vamos um dia ou outro fazer alguma coisa que não agrada. E isso vai acontecer no seio da igreja. Porque nós somos imperfeitos. Mas não foi isso que venderam para você. Venderam para você uma imagem, uma ideia de um mundo perfeito dentro da igreja. E esse mundo perfeito não existe dentro da igreja. Só vai existir, de fato, o dia em que o Senhor restaurar todas as coisas. E Ele voltar e nos dar um mundo perfeito de novo. Nós aqui apenas estamos lutando para não errarmos uns com os outros, com o mundo perdido, conosco mesmo e com o nosso Deus, irmãos. Portanto, Deus vai usar gente que não desiste, gente que se mantém firme, gente que mesmo no meio da dificuldade, da dor, da angústia de alma, vai persistir, porque foi isso que aconteceu com Noé, foi isso que aconteceu com Abraão, foi isso que aconteceu com José e com Maria. Eu já disse aqui que Noé, ele teve que trabalhar 100 anos no mínimo para fazer a arca. Você tem ideia do que é isso? É claro que naquela época a Bíblia vai dizer que Noé, ele viveu 950 anos, certo? Então, ou seja, 100, cento e poucos, é 10%, 12% da sua vida, tá? Mas são 100 anos, trabalhando, 100 anos. Tem que ser muito resiliente para você trabalhar 100 anos por uma coisa. Certo? Eu vou enxergar Abraão, que Deus fala para ele, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você sabe o dia em que Abraão tomou posse dessa terra? Sabe o dia? Nunca. Ele só viu com os olhos. O legal de Deus é que Deus não deixa a gente na mão. Ele pelo menos fala assim, ó, olha para lá, olha para lá, olha para cá e olha para cá. Está vendo? É aí. Essa é a terra. Essa terra vai ser sua, vai ser dos seus descendentes. Mas para ele, ele não teve o título da terra. Ele não conquistou a terra. Mas Deus disse para ele, é essa aqui, é essa terra. Você não vai ser dono dela, mas a sua geração futura vai. Resiliência. Abraão viveu a vida e ele adorou a Deus enquanto ele viveu. Aí depois, vamos olhar para José e Maria. Você acha que a trajetória de José e Maria foi tranquila? Não foi. A criança nasceu. A criança nasceu e mal nasceu, eles já tiveram que fazer o quê? Fugir. Tiveram que colocar uma mulher, recentemente, estava ali puérpera ainda, e ela teve que pegar, montar no lombo de um jumento e viajar, sabe Deus quantos 1000 quilômetros do Oriente Médio ali, da Palestina até o Egito. Você acha que foi fácil esse negócio? Depois eles voltam, e eles vão ter que viver em Nazaré, meio escondidinho, no meio do nada ali, para que ninguém perceba quem são eles. Porque eles morrem de medo do que pode acontecer. Nada foi fácil para Noé, nada foi fácil para Abraão, nada foi fácil para José e Maria. E olha que eu só estou pegando 3 famílias. Ai, se nós pegássemos família por família, você iria ver que só muda o endereço, mas as coisas iam acontecer da mesma forma. E o agir de Deus também iria acontecer da mesma forma. Eles sofreram difamação, foram refugiados, viveram escondidos, mas viram a glória de Deus. E a coisa mais interessante é que eles nunca se dobraram diante das dificuldades. As dificuldades estavam ali, eles não se dobram, e são estes que conseguem ver a glória de Deus. Estas famílias. Quero concluir essa mensagem para o seu coração. Bom, você percebeu comigo
O que Deus é capaz de fazer usando famílias. Família de Noé, família de Abraão, família de José e Maria. Você percebeu o plano de Deus que está na base do uso de cada uma dessas famílias? Você percebeu a coisa vai crescendo. A coisa vai crescendo, ele usa uma família aqui, pois usa outra família lá, pois usa outra família lá. Pois é, irmão, o plano de Deus, ele continua estando em ação. E eu quero destacar aqui uma outra família agora, que faz parte do mesmo plano de Deus. Deus usa Noé, Deus usa Abraão, Deus usa Maria e José, Deus vai usar outras famílias no percurso. E agora, sabe a família que ele está usando? É a sua. Ou pelo menos a família que ele gostaria de usar. Porque você está envolvido, quer você queira ou não, você está envolvido nesse processo de restauração da humanidade. Você estava aqui comigo domingo passado? Você lembra das 4 etapas? Do mundo perfeito que Deus nos deu, do mundo caído com Jesus e depois da volta ao mundo perfeito. Pois é, nós estamos vivendo o meio deste negócio e Deus está dizendo, o mundo perfeito está a caminho. Eu uso famílias, usei as famílias no passado e hoje, nessa geração, Deus quer contar com a sua. Porque afinal de contas, às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e nós achamos que eles são fantásticos. Eles eram pessoas exatamente como a gente, que Deus chamou. E eles creram, foram e nunca desistiram. E eles viram a glória de Deus, irmãos. Então, eu quero dizer para você, 3 coisinhas rápidas aqui e a gente vai encerrar essa palavra. Primeiro, que Deus está convidando você e a sua família para viver pela fé. Hoje, Deus está usando essa pregação, essa mensagem, já que o nosso foco do mês hoje é família. Deus está dizendo para você, olha, eu quero que você viva pela fé. Mas eu queria perguntar para você, você lembra que eu disse lá no início, que Deus, Ele chama pessoas, Ele se revela para pessoas que têm o coração propenso para Ele. Como é que está o teu coração? Seu coração está propenso para Deus? Se Deus falar com você hoje, e eu creio que Ele está falando, o seu coração está propenso a receber isso de Deus? Deus falou com Noé. O coração de Noé foi propenso a Deus. Deus falou com Abraão, o coração de Abraão foi propenso. Deus falou com Maria, ela diz, cumpra-se em mim segundo o teu querer. Deus falou com José, e ele falou assim, olha, eu não estou entendendo nada desse negócio. Isso pode acabar com a minha vida, pode acabar com a minha reputação, mas porque você está dizendo, Senhor, eu vou. Seu coração está propenso a Ele. Se o seu coração está propenso a Ele, você é um sério candidato a ver a glória de Deus na sua vida. Segunda coisa que ficou latente na mensagem de hoje para você, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Eu não estou dizendo aqui disposto a ouvir a vontade de Deus. Ouvir, a gente ouve domingo após domingo, no meio da semana, a gente ouve a vontade de Deus quando a gente lê a Bíblia em casa, mas a minha pergunta é, você está disposto a parar de brincar de ser crente e você fazer a vontade de Deus na sua vida? Quantas coisas que você sabe que são vontade de Deus na sua vida e as coisas não acontecem, mas você fica pensando assim, mas como que eu vou fazer esse negócio? Tenho muita dúvida. Eu quero dizer para você que as dúvidas, elas só vão ser respondidas no decorrer do percurso. Enquanto você não der o primeiro passo, as coisas não vão acontecer. 2 coisas aqui. Você lembra no passado, quando Moisés caminhava com o povo, e eles chegaram diante do Mar Vermelho, e Moisés, desesperado, foi falar com Deus, porque ele viu que eles chegaram num momento que ali estavam encurralados. E a resposta de Deus para Moisés foi o seguinte, por que que você está me perguntando? Diga ao povo que marche. E um único direcionamento era o mar. Não era para subir,
não era para descer, não era para voltar. O que você está dizendo? Levanta a sua vara aí para o mar e diga para o povo que marche. E o povo marchou e o mar se abriu. Quando eu recebi chamado de Deus para o ministério, eu tive muita relutância com esse negócio. E eu tinha muito medo no coração, mas um medo terrível, que Deus só tirou o medo do meu coração no 3º ano de seminário. No 3º ano. Eu fui o 1º ano, fiz o 1º ano, fiz o 2º ano, e Deus só tirou as dúvidas do meu coração com relação a essa questão de ministério pastoral na minha vida, no 3º ano de faculdade, ou seja, no 3º ano de seminário. E sabe uma coisa? Logo quando eu senti o chamado de Deus para isso, eu queria muito fazer a vontade de Deus. Eu estava com um questionamento grande no fundo da minha alma, dizendo para o Senhor: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? O que o Senhor quer de mim? E de repente Deus disse para mim: vai se preparar, porque eu tenho uma tarefa para você. E aí, com muito medo no coração, eu fui me aconselhar com um pastor que estava ministrando, um dos pastores que estava ministrando naquele seminário, porque eu estava numa grande conferência dos jovens batistas brasileiros em Brasília, e lá Deus falou comigo, lá Deus falou: Silvio, vai se preparar, porque eu tenho uma coisa para você. E aí eu, cheio de medo no coração, eu fui conversar com um daqueles pastores. E ele disse uma coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ele falou assim: olha, se você está escutando isso de Deus, e se você acha que é Deus que está falando com você, porque pode ser que não seja Deus, pode ser que seja coisa da sua cabeça, mas se você acha que Deus está falando com você, eu vou só dizer uma coisa para você: dá o primeiro passo, e não dê o segundo, até que você entenda que Deus abriu a porta para você dar o segundo. Mas dê o primeiro passo. E eu dei o primeiro passo, com aquela coisa assim, no coração de que esse negócio não vai dar certo. É quase que impossível acontecer o que eu precisava. O que eu precisava? Trabalhava numa agência do banco, no interior, e eu precisava ser transferido para a capital. E eu precisava. Falei assim: Deus, se o Senhor quer isso, o seminário está lá em Curitiba, eu moro aqui em Mandaguari. Se o Senhor quiser, o Senhor tem que me levar para Curitiba. E para eu bancar o seminário, para eu pagar o seminário, para eu pagar o internato, para eu poder comer e viver lá, eu tenho que ter o meu sustento do banco. Eu não posso sair daqui na louca. Ninguém tem condições de me bancar. Deus falou: então dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Vai pedir transferência. E aí eu pedi transferência. Uma agência de seis funcionários, irmão. 6 funcionários. Você acha que o gerente é louco o suficiente para falar: pelo amor de Deus, rapaz, você vai sair daqui? Vou ficar com 5. 5 pessoas para trabalhar, para fazer o banco rodar? Até eu colocar alguém no seu lugar, treinar essa pessoa, você está maluco? Isso era o que eu pensava que o meu gerente ia falar. Eu falei com ele na segunda, na terça-feira, na hora do almoço, eu estava transferido. E aí você perguntou para mim: o que aconteceu? Um milagre. Para mim foi um milagre. Porque aquilo foi resposta do meu primeiro passo. Eu dei o outro. E fui dando o outro. E sempre esperando Deus mover as coisas. E Deus só me convenceu. Você vê como é que eu sou duro de coração, hein, irmão? Deus só me convenceu de ministério pastoral no 3º ano da faculdade. No 3º ano. Mas eu vi a glória de Deus na minha vida. Eu fiquei perguntando como? Fiquei perguntando como. Eu fiquei cheio de dúvida na cabeça? Fiquei cheio de dúvida na cabeça. Mas hoje, se eu estou aqui, irmão, é porque eu tive coragem de fazer uma coisa que para mim era tenebrosa de alma, difícil de aceitar. Mas eu acho que não é nem coragem de fazer, eu não tive coragem de dizer não para Deus. Foi isso que aconteceu comigo. Eu não tive coragem de dizer não para aquilo que eu estava ouvindo do meu Senhor.
É a terceira coisa. Se você já está no processo, se você vive pela fé, se você está fazendo a vontade de Deus, se você está indo, mesmo que sozinho, vendo que todo mundo está indo por outro caminho, mas você está ali, e você sabe que você está no centro da vontade de Deus, eu só digo para você, mantenha-se firme. Continue na sua jornada, não se sinta só, não se sinta desamparado, porque Deus está com você. Vai valer a pena. Deus continua usando famílias para salvar o mundo. Famílias que andam na contramão do mundo. Deus está chamando a sua família, meu querido, para ir na contramão do mundo, viver pela fé, fazer a vontade de Deus, mas são essas as pessoas que cumprem o propósito de Deus na sua vida, e são essas as pessoas que veem a glória de Deus sendo manifestas. Se você quer que a sua família seja mais uma família usada por Deus no processo do restabelecimento do reino aqui na terra, ou seja, de Deus trazer solução para todas as coisas, para Deus voltar, né? Nós que somos os pregadores do fim do mundo, Deus voltar, Deus acabar com esse negócio e fazer ou formar novamente um mundo perfeito, porque foi isso que Ele disse para nós que iria acontecer. Ele quer usar a sua família, porque Noé já morreu, Abraão já morreu, José e Maria já morreram, e todas as outras famílias usadas por Deus já morreram, mas nessa geração, Ele quer usar a sua. Que em nome de Jesus, você entre nesse processo se ainda não está, e que em nome de Jesus você viva pela fé, mantenha-se firme, e assim você vai ver a glória de Deus na sua vida, porque esse é o tipo de família que Deus usa para realizar o seu plano, o seu projeto na humanidade. Amém? Nós vamos orar nesse instante e queremos colocar a sua família diante do altar do Senhor. Queremos pedir a Deus, que Deus te dê força para você viver pela fé, andar com Deus, fazer a vontade do Senhor, mesmo que você tenha todas as dúvidas no coração. E que em nome de Jesus Ele te dê força para você se manter resiliente, porque não vai ser fácil, irmão. A Bíblia não esconde isso, eu não prego isso, que vai ser fácil. Eu digo para você, ser cristão nesse mundo perdido é um grande desafio. E só os fortes sobreviverão. Só os fortes. Não é à toa que Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, porventura, achará fé na Presta atenção nisso. É porque só os fortes sobreviverão. Vamos orar? Vamos ficar em pé por um instante para você descansar um pouquinho? E aí nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida aqui. Senhor, é muito bom enxergarmos na Tua palavra as coisas fantásticas que estão narradas nas entrelinhas das histórias das pessoas que foram usadas pelo Senhor. É muito bom a gente relembrar o que aconteceu com eles. E é muito bom a gente perceber que nós estamos incluídos nesse processo também. Obrigado, Senhor, por esse tempo onde o Senhor trouxe uma lembrança no nosso coração e na nossa alma. Que em nome de Jesus o Senhor caminhe conosco e nos dê forças para vivermos pela fé, Senhor. Para que cada família aqui viva pela fé. Para que cada família cumpra a vontade do Senhor, mesmo sem ter todas as respostas. Mesmo sem imaginar o que vem pela frente. Deus tem misericórdia e nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo e de que as coisas que o Senhor prometeu, elas vão acontecer para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui, ajuda cada família aqui representada nessa noite, para que em nome de Jesus tenhamos nesta igreja muitas famílias que contribuem para o propósito maior do Senhor nessa terra, de anunciar o reino do Senhor, de discipular, ensinar essas pessoas todas a guardarem as coisas que o Senhor nos ordenou, a batizarmos essas pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, crendo que o Senhor está conosco e que a Tua presença e o Teu poder são suficientes, Senhor, para
fazemos com que nós vejamos a glória de Deus sendo manifesta na nossa vida e na vida das pessoas por onde nós passarmos. Glórias e honras sejam dadas ao teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, os irmãos podem